Salve aí, fiel, salve nação corintiana, salve torcedor corintiano, beleza? Começando mais um vídeo aqui do nosso canal. Paulistão parado e o Timão também parado, né? Toda essa situação aí do coronavírus, toda essa situação aí que trouxe um momento difícil para o Brasil, mundialmente, na verdade, não só para o Brasil, mas em várias partes do mundo está acontecendo realmente essa situação que traz aí um certo desespero para o povo brasileiro, o povo mundialmente falando, mas é necessário isso acontecer, né? Essa é a verdade, né? O Paulistão é muito importante para a gente quer ver o Corinthians jogar, a gente quer ver futebol na nossa TV, mas a gente também tem que ter prudência, a gente tem que pensar na vida em primeiro lugar, não é isso? Isso é o mais importante. Então, eu começo esse vídeo já falando para você, respeite a vida, né? Respeite realmente o seu próximo, respeite a você mesmo, né? Tome aí as medidas que precisam ser tomadas, por mais radical que você acha que está sendo, ou que fulano está sendo, que a escola, ou que isso, pode ter certeza que tudo tem o intuito de minimizar toda essa questão de coronavírus, realmente de propagação do vírus, para que seja realmente sanado isso, né, ou amenizado de alguma maneira, né? Eu, por exemplo, tinha ingresso comprado para o jogo de domingo, fiquei super chateado, iam pessoas comigo, inclusive, ingressos na mão, comprados, mas por força maior, portões fechados e uma decisão maior ainda de interromper o campeonato. Acho que isso isso realmente tem que acontecer. Acho que alguns estados ainda estão tocando essa questão de campeonatos, mas aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, onde o fluxo é muito maior de turistas, né, desembarcando, pessoal que vem de outros países, tanto São Paulo e Rio de Janeiro, fundamental isso mesmo acontecer, principalmente nos estádios, né, que aí junta-se muita gente, né? Para o jogo contra o Ituano tinha 25 mil ingressos vendidos. No total, entre o jogo de Ituano e Palmeiras, tinha 60 mil ingressos vendidos. Então, imagina só esse número de pessoas reunido, tudo junto. Cara, é muito complicado mesmo. E falar do nosso Corinthians, né? Falar um pouquinho do nosso Corinthians. Eu não podia deixar de falar. O Paulistão parado, São Paulo praticamente aí também pouco, né? A cidade de São Paulo praticamente parada também aí por causa do coronavírus. E a gente teve rodada ontem do Campeonato Paulista e a Ponte Preta, que vinha vencendo a equipe do Guarani por 2-0, deixou o Guarani virar o jogo e praticamente garantiu a classificação da equipe do Guarani. Praticamente o Corinthians já não está classificado, já não está de fato classificado para as fases finais do Campeonato Paulista. A gente não sabe se o Campeonato Paulista vai voltar daqui 2 semanas, daqui 1 mês, daqui 2, 3 meses. Sabe Deus quando que vai voltar o Campeonato Paulista. Enquanto não amenizar isso, realmente não tem que voltar mesmo. Mas o Corinthians vai voltar e quando voltar já numa situação super difícil, né? O Corinthians sinceramente não conseguiu fazer o que tinha que fazer para poder se classificar no campeonato. Campeonato Paulista no qual a gente tricampeão e buscávamos aí o tetra, né, campeonato aí no Campeonato Paulista, mas infelizmente a gente não vai conseguir, pelo visto, ver isso acontecer. Confesso para você que olhando assim a gente fala assim, pô, mas ainda dá, existe um fio de esperança, não é isso? Existe ainda uma chance, com certeza, como corintianos, a gente nunca vai desistir, a gente nunca vai entregar os pontos, essa é a verdade. Mas a gente precisa ser bem sensato, né? A gente precisa tomar cuidado também com o que a gente fala e ser responsável naquilo que a gente fala. A gente tem que tomar cuidado porque a situação não é fácil realmente para o Corinthians. É uma situação complicada, a tabela do campeonato realmente assim, infelizmente hoje não nos favorece, né? O Campeonato Paulista hoje, nós estamos mal na tabela. No grupo D, para você ter noção, só para citar aqui para vocês,
e ficar mais fácil, o Bragantino lidera com 17 pontos, o Guarani com 16, o Corinthians com 11 e a Ferroviária também com 11 pontos. O Corinthians está, acredito que por cartão, por gol pro, né, na verdade. O Corinthians está na frente da equipe do deixa eu só pegar aqui, da equipe da Ferroviária. Então, assim, o Corinthians realmente não jogou um futebol para se classificar. E aí fica a pergunta do torcedor, e aí, Léo, esse tempo vai servir para alguma coisa? Esse tempo vai servir para, de repente, o Thiago Nunes pensar e tentar ver uma alternativa para esse time. Mas nada vai poder pôr em prática, até porque o clube está fechado. Tanto o Parque São Jorge, quanto o CT Joaquim Grava, quanto foi liberado também o futebol masculino, não tem atividade. O clube, inclusive, criou um plano de treinamento para os jogadores aí fazerem em casa. Não vai ter nenhuma atividade no CT Joaquim Grava. E isso se estendeu para todas as categorias de futebol do Corinthians, o futebol feminino parado, futebol masculino, CT, o Parque São Jorge, tudo parado. Então, o único tempo que a gente vai ter, claro, além dos descanso para os jogadores, que todos os times do Campeonato Paulista também vão se beneficiar disso, mas vai servir só apenas para, de repente, desenhar uma estratégia diferente, tendo em vista que não dá para colocar nada em prática porque o futebol está parado. Né? É complicado e a gente espera que o Corinthians volte de uma maneira diferente. Até lá, o Thiago Nunes tem muito tempo para pensar, acredito que já está pensando nisso. Os jogadores corintianos estão fazendo esse treinamento em casa para que não percam, né, o vigor físico. Atletas têm que realizar realmente atividades aí diárias, individuais, para manter esse ritmo aí, né, e não perder, né, essa verdade, para não voltar gordo, né? Sid Clay que se cuide e outros lá mais que estão bem abaixo, tem que se cuidar. Né? Agora é realmente o momento do Thiago Nunes, comissão técnica, pensar e ter essa parada, aproveitar para poder colocar aí no papel o que pode ser feito para mudar essa situação do Corinthians. Mas antes eu quero saber de você. Você acredita na classificação ainda do Corinthians? Manda sua mensagem, comenta aqui nesse vídeo, para nós é muito importante. Outra coisa, ainda sobre a questão do coronavírus, que é importante a gente falar e, inclusive, também usar o canal como utilidade pública nesse sentido, porque é algo que está afetando todos e eu acho que isso é muito importante. O Luan teve sintomas aí de uma possível, né, um possível aí, infectado, mas a princípio nada, ainda não teve uma definição, inclusive, do exame dele, mas o Corinthians, os médicos do Corinthians seguem monitorando o Luan, de repente aí se tiver alguma coisa diferente. Pedrinho, que também poderia ir, veio de viagem, né, de Portugal, fez o exame, e o exame do Pedrinho deu negativo para coronavírus, então tranquilo, Pedrinho não tem, então tem que tomar cuidado realmente, os nossos atletas, tem que zelar aí pela saúde própria e também pelo bem-estar também da família, né? É isso que a gente vem falando aqui no canal e eu acho que é isso que é importante a gente repassar para vocês. Então, tudo fechado, futebol fechado, tudo na mesma agora, né? A situação do Corinthians não é fácil e ontem acabou piorando um pouco mais. Infelizmente, o Corinthians vai ter que aguardar esse tempo passar aí, aguardar toda essa situação passar para que a gente possa, de repente, ver um Corinthians diferente. Ainda é possível. Como torcedor, a gente nunca desiste. Os números podem até dizer que não, mas a gente sempre ainda acredita no impossível. Afinal, a Fiel não é conhecida apenas por fiel torcida. Não, a Fiel é conhecida por realmente demonstrar essa fidelidade dentro dos estádios, apoiando o nosso time sempre e em todo momento. Eu quero agradecer a participação de vocês e deixar para vocês aí, deixa o like, se inscreve no canal do Corintiano, você é muito importante para nós e deixa o seu comentário, se você ainda acredita no campeonato, se acredita que o Corinthians deve também se classificar para a próxima fase, ou você acredita que o Corinthians realmente deve aproveitar desde já e se preparar de repente aí para um campeonato brasileiro, se preparar aí para outra competição, tendo em vista que o Campeonato Paulista realmente é um campeonato que custou muito para o Corinthians e infelizmente o Thiago Nunes não conseguiu dar aquele up ou aquele gás que o time precisava.
E aí a gente pode colocar na conta do Thiago Nunes, dos jogadores, dos dois juntos na transição, na questão de novos jogadores chegando, numa nova filosofia de jogo. Tudo isso a gente pode levar em consideração. Mas a gente sempre quer ver o Corinthians lá no topo, lá na frente. Um forte abraço para vocês, tamo junto, fiel, e vai Corinthians!